Da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aleluia. Aqui é Jesus falando. Ele diz para a igreja de Laodiceia: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Aqui o Senhor Jesus está se referindo à situação espiritual da igreja de Laodiceia, porque ele espera de nós, né, uma igreja ou quente ou fria, porque o frio, ele não conhece a palavra, né, ele está distante, é aquele crente que está lá no mundo, e quente, ele que é aquele que já aceitou, né, o evangelho, que ele vive em novidade, que ele esteja sendo um crente fervoroso na fé, né, atuante, que leva o evangelho, que aplica no seu coração. E então aqui Jesus está falando que conhece as obras. No versículo 16 ele diz assim: Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ele fala aqui dessa situação de morno, porque Laodiceia ela não tinha água própria naquela cidade. Então ela tinha água nas cidades vizinhas, uma fonte em Hierópolis, que era de águas quentes, e Colossos, que fornecia água gelada. Então vinha essa água pelo arqueoduto e misturava-se e chegava à cidade de Laodiceia, mas quando chegava era uma água morna, e os viajantes que experimentavam dessa água sentiam vontade de vomitar, né? Então Jesus estava dando esse exemplo, que ele também sentia esse mesmo desejo de vomitar, né? Por quê? Porque estava causando indigestão, não estava fazendo bem ao Senhor ver aquela situação, né? Desses crentes. E ele diz: Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, a Laodiceia ela estava confiante nas suas riquezas materiais. Era uma cidade rica. Eles tinham medicina ali se fabricava o colírio para os olhos, né? E Jesus diz assim: é cego, né? Porque eles achavam que apenas a riqueza material era suficiente, e pobre porque eles eram pobres espiritualmente, cegos espiritualmente e nu espiritualmente. Então eles estavam se enxergando de uma maneira que não estava agradando ao Senhor, que não foi a maneira que o Senhor chamou esses crentes. E o interessante é que Esmirna, ele diz que Esmirna era uma cidade pobre, mas era rica, porque Esmirna era rica espiritualmente. E Laodiceia aqui estava equivocada. No versículo 8 diz: Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Então Jesus estava oferecendo o seu colírio, né? Um encontro com Jesus, porque quando somos verdadeiros com Jesus, quando andamos em novidade de vida, o Senhor abre os nossos olhos espirituais, né? E nos dá vestiduras brancas para nos vestirmos. Aleluia. Laodiceia estava vivendo uma vida de aparência. E Jesus fala aqui no capítulo 19: Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então Jesus estava convidando essa igreja a se arrepender. Aleluia. Estava disciplinando, porque ele diz aqui, ó: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, o Senhor Jesus, ele queria renovar essa aliança, porque Jesus ama esta igreja. Então, por isso, ele está repreendendo e chamando à disciplina, né? Muitas vezes nós estamos na caminhada e não
nos apercebemos que estamos nos desviando do caminho, nos esfriando espiritualmente, fazendo algo que não agrada a Deus. Mas Jesus, ele ama tanto essa igreja, né? Por isso ele faz essa advertência. Ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono, né? Então esta é uma promessa. Ele quer que nos assentemos com ele no trono, no trono. E ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Então que venhamos dar ouvidos a esta palavra poderosa de reflexão à igreja de Laodiceia, que é a igreja de nossos dias. Aleluia. Te convido, meu irmão, a fechar os olhos, curvar a tua cabeça e vamos orar nesse momento. Pai querido, muito obrigado por essa palavra que veio ao nosso coração a fim de meditarmos, pois sabemos que somos falhos diante da tua presença, somos falhos na caminhada e temos que perseverar e ficarmos sempre vigilantes na caminhada. E se houver algum irmão, alguma irmã escutando essa palavra que não está firme nos caminhos do Senhor, que esteja se comportando como a igreja de Laodiceia, né? O Senhor quer que sejamos ricos espiritualmente, abastados, mas não tem nada a ver com as finanças. Ele aprova as finanças, ele abençoa, ele é o dono da prata e do ouro, né? Ele quer o melhor para nós, mas aqui ele usa esse exemplo, é que não adianta só as riquezas materiais, né? Porque nós temos uma vida eterna. Quando partirmos dessa terra, temos uma vida eterna e vai depender da nossa caminhada, do nosso comportamento, né? E o Senhor diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se tiver alguém atribulado aqui, ouvindo essa palavra, enfrentando momentos de dificuldades, então o Senhor dá o renovo espiritual e abre nossos olhos espirituais, que venhamos a ver o que está acontecendo, venhamos nos arrepender e venhamos abrir a porta, porque o Senhor Jesus está sendo gentil, batendo a porta. Ele quer entrar, Ele quer ter comunhão, Ele quer renovar a aliança contigo. Então, se tiver alguém, algum irmão aqui que se esfriou na caminhada, que conheceu a palavra e que um dia se desviou e que quer renovar essa aliança, então assuma um compromisso com Jesus e renova essa aliança, pois Ele está batendo a porta. Ele quer ter comunhão, Ele quer que tu te assente no trono com Ele, assim como Ele está sentado com o Pai, né? Existe uma nova cidade, uma nova Jerusalém lá no céu para nós. E a nossa caminhada com Jesus começa aqui na terra e depois teremos uma vida eterna com Ele. Então, que venhamos a prosseguir firmes e fiéis na caminhada com Jesus, que venhamos a nos firmar como a igreja de Filadélfia. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. E nós cremos, Pai, que a nossa aliança foi renovada nessa manhã contigo. Em nome de Jesus. Amém.